Então, hoje, quarta-feira, é um pouco mais light. A gente faz aqui um bate-papo. E a gente queria responder algumas perguntas que foram feitas por vocês mesmos ali no nosso Instagram. E a gente vai começar respondendo qual que é a pergunta? Uma pergunta muito legal. Pra eu falar? Fala. Você é a perguntadora. Como manter saudável a nossa saúde emocional? E aí, o que vocês acham? Fala com a gente. Como manter saudável a sua saúde emocional? Ou seja, como se manter saudável emocionalmente, né? Mentalmente, etc. Eu coloquei aqui alguns tópicos. A gente começou a conversar sobre algumas coisas. Boa noite, mãe. Uma coisa é cuidar de si mesmo. Fazer coisas que fazem bem pra nossa mente, né? Tipo, ter tempo de qualidade consigo mesmo, com as pessoas que a gente ama, fazendo coisas que são boas pra nossa saúde, por exemplo, exercícios físicos, ou às vezes tendo um tempo de ouvir uma música legal, de praticar o instrumento que você pratica, de ver um filme, né? E aí, maninho? Fazer coisas gostosas. Oi, Robson. Oi, Karina. Tudo bem? Cássio, sejam bem-vindos. Então, uma das coisas que nos faz estar bem emocionalmente é cuidar de nós mesmos. Às vezes a nossa rotina é tão intensa que a gente acaba fazendo as coisas automaticamente, não dedica um tempo pra nós, assim, né? Pra gente ter uma qualidade boa de vida mesmo, né? Outra coisa é ocupar a mente. Ou seja... Principalmente nesses dias, né, que a gente tá vivendo. Por mais que tenha essa parte de, às vezes, a nossa mente tá tão ocupada e a gente não dedica tempo pra nós mesmos, também tem a parte das vezes a gente ficar sem ocupar nossa mente, né? Sem fazer coisas relevantes. E é importante a gente ter esse equilíbrio, né, entre uma coisa e outra. Ter compromissos, ter obrigações, coisas que nos façam agir, né? E também ter tempo de não fazer nada, de ficar de boa um pouco. A gente precisa disso. Uma das melhores coisas da vida é você se sentir produtiva, você se sentir, poxa... E eu lanço uma pergunta pra você. O que você fez hoje? Hoje, 8 horas da noite, qual foi a produção do seu dia? Você pode chegar e falar, cara, eu fiz isso, foi legal, ou você tá tipo... tô apenas vivendo, tô levando. Então, estabeleça, hoje, por mais que seja, a sua... o seu plano. Teve um dia que eu cheguei aqui em casa, eu nunca tinha feito doce, né? Eu, sabia fazer brigadeiro. E eu gosto muito de brownie. E eu falei, eu vou fazer um brownie. E eu fiquei... Putz, que medo, né? O que vai sair esse brownie? Porque brownie é um negócio difícil, tem aquela casquinha e tal, sei lá. Aí eu falei, eu vou tentar. E, todos os dias o pessoal aqui em casa pede, Lucas, faz o brownie. Não tá sendo legal essa parte. Faz o brownie. Ficou tão bom e... Eu sei que é bobo, eu sei que é um exemplo... pode ser até um exemplo chulo, mas... Mas assim, faça coisas, né? Experimente fazer alguma coisa que você nunca fez antes. Ter nossa identidade de filho firmada. Isso que a Lê falou é muito real. E é um outro tópico que a gente colocou aqui. E é legal que a Bi falou. Nada de pensamentos negativos. Isso destrói aos poucos. A gente vai pensando, eu não consigo. Meu brownie vai ficar duro. Até o Robson compartilhou lá um vídeo. A menina fez um bolo, parecia uma pedra. E se ficou ruim, faz de novo. Você tenta de novo. Mas, tenta produzir algo no seu dia. Às vezes a gente fica tão ansioso, a gente tem as nossas coisas pra fazer, mas, se sentir produtivo é uma das melhores coisas. Eu tenho o exemplo do meu avô, né? Meu avô é aposentado, claro, assim, já há muito tempo. Ele não tem grandes tarefas pra fazer, mas ele faz questão de levar, antes a mim e as minhas irmãs, agora só minhas irmãs, né, pra escola e pra faculdade. E ele faz isso todo dia, esse é o compromisso dele. E ele chega na porta de casa, na porta da casa das meninas, ele chega sempre, meia hora antes ele tá lá lendo jornal, porque é a rotina dele. Ele gosta de fazer algo, esse é o que ele
sabe? Precisa... Essa é a rotina dele, é a obrigação dele. Ó, meu pai também. Lavei brócolis e couve-flor. Olha aí, tá Top. vendo? Fazendo coisas que a gente às vezes não tá acostumado. Tipo, você tá tão envolvido no dia a dia, trabalho, igreja... Olha, a Ju falou, viu? Vai ter que levar brownie no sábado. Compromisso aqui. Primeiro sábado Nossa. que acabar essa... Primeiro sábado vai todo mundo levar alguma coisa. Vou levar um brownie bem gostoso. Aí fica mal ruim, né? Não, é bem gostoso o brownie. Então, estar bem com Deus. E a Lê escreveu aqui, ter nossa identidade de filho firmada. Isso faz parte desse tópico, né? Estar bem com Deus. Quando muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes a gente não tá muito bem emocionalmente por não estar bem com Deus. Às vezes tá tudo certo, mas alguma coisa não tá bem, porque só Deus preenche a nossa vida, né? E isso de ter a nossa identidade firmada, eu tava cuidando de uma menina há um tempo atrás, acompanhando ela tava num momento muito ruim da vida dela, assim, depressão profunda, e ela já pensava nela como uma pessoa depressiva. Não tenho jeito, eu sou doente, eu sou ansiosa, eu sou depressiva, e assim, essa sou eu, nada vai me fazer melhorar. Então ela já tinha entendido, porque ela já tinha tentado batalhar com isso muitas vezes, então ela já assumiu esse negócio pra ela, e isso impede a pessoa de ser curada. Então, uma coisa que é importante para que a nossa saúde emocional esteja em dia é a gente não se conformar com o problema e sempre querer melhorar e saber quem nós somos em Cristo. Porque se nós sabemos que nós somos em Cristo, nós sabemos que nós temos jeito. Nós sabemos que Deus pode fazer algo, que Deus sempre tem novidade para nós, Deus sempre tem nova esperança, né? Novas alegrias, planos bons para nossa vida. A palavra de Deus diz que eu e você somos o que Ele diz Amém. que nós somos. Então, Amém. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. Nenhuma outra palavra isso aí. Pode valer sobre você. Você é o que a Bíblia diz Amém. que você é o que Ele diz que você é. Amém? E outra coisa que a gente escreveu aqui é trazer à memória o que nos traz esperança. Às vezes a gente passa por alguns momentos em que a nossa saúde não tá muito bem e a gente só fica pensando nas coisas ruins da nossa vida, né? E aí foca naquilo. E aí a gente só fica lembrando, ai meu Deus, não vai dar certo, ai nossa, tá muito difícil, não tem como sair disso. E Deus, a Bíblia nos fala pra gente trazer à memória o que nos traz esperança. Traz à memória as coisas que Deus já fez na sua vida. Traz à memória os momentos em que Deus fez milagres na vida de outras pessoas também. Traz à memória as coisas da Bíblia que te trazem esperança. Traz à memória aquilo que te traz esperança. E isso te faz ver com outros olhos. Porque quando você lembra, você sabe que aquilo já aconteceu com você, na sua vida. Então, você fica com aquilo marcado. Quando você lembra, é porque, meu Deus já fez isso na minha vida. Deus já cuidou de mim nisso. Deus já cuidou, já sarou na minha família. Deus já... eu tenho tantos testemunhos. Deus já curou um câncer na minha casa. Deus já, como a gente falou na quarta-feira passada, Deus já deu um casamento pra gente onde a gente não imaginava que a gente podia ter. E quando a gente lembra dessas coisas, a gente sabe que Ele pode fazer de novo. E aquele versículo, o Thomas foi cirúrgico, a gente postou agora há pouco no Conexão, é um dos versículos que eu acho que é uma das verdades mais preciosas da Bíblia. Ele fala, no mundo vocês vão ter aflições. E, não para por aí, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Ou seja, eu sei que isso às vezes é até clichê, a gente falar entre a gente, mas a gente precisa ser lembrado disso. A gente vai passar problema, a gente vai passar por dificuldade, mas... Tem de bom ânimo. Tem esse mais, né? Lembre-se, né? É a mesma coisa. Tem de bom ânimo. Lembre-se que eu venci o mundo. Lembre-se o que eu já fiz por você. Lembre-se que em mim eu te trago esperança, né? Deus, assim. E é na nossa vida, né? Quando você... Nossa, eu lembro disso. Eu lembro que isso aconteceu. Então isso pode acontecer de novo. Ontem foi aniversário do Santos. Eu tava pensando, nossa, o Santos foi campeão da Libertadores em 2011. E eu me lembrei, isso pode acontecer de novo, porque eu já vi isso acontecendo. Então, é mais ou menos isso. Se Deus já fez na sua vida, se Deus já abriu portas na sua vida, se Deus pode fazer já, de novo. Deus já sarou, já cuidou da sua casa, da sua família, Deus. Ele pode fazer de novo. Amém.
E aí outra coisa que já entra aqui, tem um outro tópico que é constância. E a gente achou uma coisa em comum aqui entre a saúde emocional e a constância, né? Porque para que você esteja constante, você precisa estar em dia com a sua saúde emocional, né? E você estar bem emocionalmente te leva a ser constante também com Deus, né? E nas coisas da vida. Eu tô vendo uma série com a minha irmã e que mostra a vida da mãe e da filha. As duas têm um transtorno, que elas precisam de remédio e tal, precisam de lítio. E que acontece muito, né? Tem muita gente que precisa. E quando ela para de tomar, a saúde emocional dela fica abalada. Só que aí tudo abala na vida dela. Ela se demite, ela sai, ela começa a fazer, vai jogando tudo fora e fica super instável a vida dela, inconstante, sabe? Aí ela já percebe, a saúde emocional dela não tá boa. Então outra coisa também é saber estar bem na sua saúde física, né? Tipo, tá com exames em dia, saber se tá tudo bem, que às vezes é alguma coisa física também. A gente tá em casa, eu tenho um pezinho e a gente faz um exercício também, senão você fica sedentário, você fica mole, você só vai engordando e você vai, aquilo vai te desanimando também, né? A gente acaba só comendo e... cozinhando e comendo. Isso pode prejudicar também. E aí, quando eu vi essa parte da série, mostra bem isso. Quando a gente tá mal emocionalmente, às vezes a gente fica inconstante, né? Só que a gente escreveu aqui, o que é a base da constância? São as raízes. É onde tá fincada a sua raiz. Porque às vezes a gente tá num momento ruim, mas quem nós somos em Cristo é maior do que isso. A palavra de Deus tem que ser maior, né? O Gui escreveu, ansiedade entra muito nisso, devemos evitar ser ansiosos, principalmente nesses tempos. Ansiedade libera cortisol e abaixa a nossa imunidade. O Gui faz medicina, olha aí. É verdade, aí às vezes a gente tá mal emocionalmente, até o nosso corpo começa a sentir também, né? Isso acontece muito. A tua imunidade baixa, né? Você fica doente. Então, é muito isso, assim, as raízes, né? Eu já teve uma vez que alguém me perguntou assim, qual é o maior desafio de ser cristão? Eu acho que é você saber... Eu acho que tudo se resume a sua fé ser maior do que os seus sentimentos. A fé também tem a ver com sentimento, tudo, mas é muito mais racional, né? A Bíblia fala sobre fé, ser racional, sobre culto racional a Deus. Então, aquilo que a gente sabe, a nossa fé, é algo que a gente tem convicção, a gente acredita, a gente sabe, é firmado. Tem que ser maior do que aquilo que a gente sente naquele momento, porque os sentimentos são enganosos, o coração do homem é enganoso, os sentimentos oscilam. A única coisa que não oscila, que não há sombra de variação, é Deus. Então, se nós estamos em Deus, e temos convicção da nossa fé, do que é certo, do que é errado, do que é bom pra nós, do que Deus diz, o que a Bíblia diz que é bom pra nós e do que não é bom, mesmo quando a gente tá sentindo estranho, tá sentindo alguma coisa que não tem a ver, a gente sabe qual é a verdade. E a gente tem que se apegar mais a essa verdade, né? Isso é ser constante, eu acho. Não só no sentido certo e errado, mas no sentido, às vezes, de estar mal. Você acredita que a sua vida tá mal, mas você sabe que em Cristo tem esperança, sabe? Ou, às vezes, até num momento de tentação, né? Que a gente vai até falar mais sobre isso depois. Mas no momento de tentação, você sabe o que é errado. Você sabe o que é certo. Seus sentimentos, às vezes, estão, né, te fazendo cair. Mas a sua convicção do que é certo tem que ser maior, né? Então, acho que constância tem muito a ver com isso. Raízes profundas. Até onde o seu sentimento tem controle sobre a sua vida. Isso é uma coisa muito difícil. Mas é um desafio, assim, da vida cristã e da vida em si, né? Que os nossos sentimentos não sejam maiores do que aquilo que a gente sabe que é verdade, né? Porque, às vezes, o mundo... E não só as dificuldades, mas o mundo em si, as coisas da vida, ficam muito mais reais pra nós. Porque a gente toca, né? A gente não toca as coisas espirituais. Só se Deus se manifesta e a gente tem um mover. Mas não é sempre que a gente, né, é palpável, assim. A gente toca muito mais nas coisas físicas, né? No mundo natural. E aí, às vezes, a gente acaba achando que isso é muito mais real. E os nossos sentimentos estão ali, né? Só que a gente tem que sempre se lembrar
de quem Deus é e de que a promessa é eterna, né? De que a eternidade é muito maior do que a vida hoje em dia, né? Então é onde tá o maior poder? No seu sentimento agora ou naquilo que você sabe? É a luta, como a Ale falou, guerra entre a carne e o espírito. É isso aí. Que o espírito seja mais poderoso, que a gente alimente mais o espírito em nós. Outra coisa. Como saber se uma palavra é uma revelação, uma palavra de Deus ou um desejo do meu coração? Eita. Fala aí, amor. Fala aí. Você tá... Como é você? Me ensina. Tu que me ensina. Escrevam aí também o que vocês acham. Eu acho que a primeira coisa é que nada que vem de Deus contraria a palavra dele mesmo. Então, se algo contraria a Bíblia, não é de Deus. É a primeira coisa, né? Às vezes não é explícito se contraria ou não. Mas você não tá super em paz com aquilo, você, né? Não é algo que você já viu acontecer, ou é algo que expõe a vida de alguém, ou é algo que pode fazer mal de alguma forma. Primeiro veja se a Bíblia tá de acordo com aquilo, né? Se tá de acordo com a palavra. E uma coisa que a palavra diz é que Deus não expõe a vergonha de ninguém em praça pública, né? E às vezes Deus fala um negócio pra alguém, por exemplo, uma coisa que é íntima nossa. Deus vai falar pra alguém que é íntimo nosso. Ou algo que não vai, às vezes, nos machucar, né? Se Deus fala através de uma pessoa. Então, assim, saiba se é de Deus mesmo, né? Veja se traz paz, veja se é uma coisa humilhante ou se é uma coisa que é boa pra sua vida ou pra vida de outra pessoa, né? Então estar de acordo com a palavra, trazer paz. E que mais? Ver quem tá falando. Os frutos da pessoa, né? Se tem A pessoa que tá falando tá... bem com Deus, tá... Tipo, você tá num casamento e a pessoa que tá falando pra você é uma pessoa solteira, que nunca teve um relacionamento, nunca teve um compromisso de homem e mulher e quer chegar pra você e falar uma coisa, um problema... o casamento de vocês, mas tá bom, o que você sabe sobre o casamento? Qual é a sua experiência com o casamento? Então... Gente, agora eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a namorar com o Lucas. E a gente, sabe, graças a Deus eu posso dizer, não com orgulho, porque é maior que nós isso, né? Isso vem de Deus, mas que a gente teve um relacionamento santo. Graças a Deus a gente conseguiu essa vitória, né, amor? Mas... foi difícil. Eu lembro que uma vez uma amiga minha, que é uma bênção, só que ela teve ali uma coisa naquele momento, foi um erro, assim, que talvez ela tenha sentiu, sei lá, algo que ela achou que era de Deus, mas não era. E ela veio me dizer que eu tinha que terminar meu namoro porque eu estava em pecado. E eu falei... E ela solteira, nunca namorou nem nada. E eu fiquei assim, né? Eu senti medo. Eu falei, Deus, o Senhor, o que eu tô fazendo, Deus? Eu falei, então me fala, porque... Só que ao mesmo tempo eu fiquei tipo, que absurdo. Não é verdade, a gente tá buscando tanto a Deus, fazendo o nosso máximo, né? E eu perguntei outras vezes a Deus, e isso eu sabia que não era algo de Deus pra minha vida, né? Eu não briguei com ela nem nada, mas eu falei assim, amiga, isso aí não tá condizendo com a verdade, sabe? E às vezes as pessoas... É ruim demais quando isso acontece, pra gente e pra pessoa também. Mas às vezes as pessoas falam coisas sem pensar, então assim, não toma tudo pra você, né? E não fala tudo que vem na tua cabeça também. Se Deus falou, tipo, através de um sonho ou falou com você de alguma maneira, se foi Ele que falou, Ele pode falar de novo, Ele pode confirmar. Ele não fala, joga aí e você se vira. Ele pode confirmar. Então, assim, Deus, é uma coisa que eu não tenho muita certeza. Me dá paz, me fala outra vez comigo. Confirma no meu coração se eu tenho que falar isso pra alguém ou não, né? Eu tenho uma experiência que foi ao contrário. Não sei se o Gui ainda tá aqui, mas eu não sei se ele vai se lembrar disso. Eu tava no louvor e eu ficava no louvor ou no data show. E nesse dia eu tava no louvor e o Gui tava no data. O Gui tava no data. E tá aí, o Gui tá aí. Aí a gente saiu do louvor, a gente sentou
e eu senti, vai lá em cima que o Gui tá precisando de ajuda. E eu falei, não deve ser coisa da minha cabeça. Aí eu senti de novo, depois de uns 2 minutos eu senti de novo Deus falando, vai lá em cima que o Gui tá precisando. Passou uns 5 minutos, ele me mandou uma mensagem, Lucas, será que você pode vir aqui em cima? Eu não tô me sentindo bem, eu preciso ir em casa tomar o remédio. Aí eu fiquei, caramba, Deus. Às vezes a gente também ouve alguma coisa de Deus, a gente pede confirmação, Deus fala e a gente também fica com receio. A gente precisa saber também... É verdade. Saber essa diferença entre você... será que é Deus que está falando comigo mesmo? Será que é uma coisa da minha cabeça? Eu também tive uma experiência parecida, mas que eu obedeci a Deus. Mas eu tive muito medo, assim, porque eu falei, se eu falar bobagem, né? Vai que é da minha cabeça. Eu tava no louvor também. O louvor é um lugar onde a presença de Deus tá, né? E aí eu tava ali e tinha uma mulher do meu lado, era uma outra sede da igreja. Então eu não conhecia muito bem ela. Sabia que ela era tudo, mas ela não era minha amiga nem nada. Não sabia o que tava acontecendo na vida dela. E Deus começou a me falar sobre emprego. E aí eu fiquei pensando, se eu vou falar pra ela umas coisas que eu nem sei se ela tá passando. Aí eu falei assim, Deus tava me falando o seguinte, que era pra ela ficar tranquila que ele tinha uma porta de emprego aberta pra ela. Só que eu não sabia se ela tava trabalhando em nada, ela tava com uniforme, assim, sabe? Tipo, eu achei que ela nada a ver, né? Aí eu falei assim, você tá com um problema na parte de emprego e tal? Aí ela falou, por quê? Aí eu falei, porque Deus tá falando que ele tem uma porta aberta pra você. Tipo, Deus tá falando aqui comigo isso, eu não sabia. Aí ela começou a chorar, glória a Deus. Eu falei, nossa, que bom, né? Assim, mas eu acho que a gente tem coisas que a gente tem que fazer. Tipo assim, não é algo que vai fazer mal pra pessoa. Não é algo, né, que você pode expor algum problema. Às vezes, por exemplo, Deus fala, dá um abraço em alguém. Deus coloca isso no seu coração. Como que isso pode ser ruim? Né? Então, assim, faça. Agora, se é um negócio que você não tem muita certeza, muita paz, então peça a confirmação até que você tenha, né? E o legal desse exemplo que você falou, a moça tava passando por uma necessidade, tava precisando de emprego e ela tava uniformizada, ou seja, ela não tava parada. E talvez ela tivesse tão aflita, tão nervosa com aquilo, aí Deus usa uma pessoa que tava do lado e fala, pode ficar tranquilo, eu tô cuidando. Glória a Deus. Muito legal isso. Muito louco, Deus faz muitas coisas. E que mais? Propósito. Fala aí, amor. Eu não lembro o que era. Falar sobre propósito, tipo, é um assunto geral, né? O Vitor colocou, você perguntou primeiro antes de falar. Eu acho que assim, não é... Você tem que crer, Deus falou com você, faça. Mas eu não tava duvidando do que Deus tava me falando, né? Mas que mal que poderia ter em falar isso pra ela, né? Você tá com problema? Se ela falasse, não, eu ia falar, tô viajando, né? Tipo, mas aí eu vi que era Deus que tava falando, né? Algo através de mim. Então, não deixei de fazer, né? Mas eu quis saber se era real aquilo de Deus pra mim, né? E eu acredito também que quando você vai ouvindo, tipo, quando você começa a ter esse discernimento, você vai aprendendo a ter também, né? Saber o que vem de Deus e tal. Não que seja sempre simples, às vezes não é, né? Propósito. Esse é um tema muito amplo, né? Mas eu encarei isso como, tipo assim, como descobrir o seu propósito, como saber o que Deus quer pra sua vida, né? Uma das coisas é o que você falou, tipo, a mulher... Eu sempre tive muita... eu sempre falei, né? Eu sempre tive... E nunca foi por causa... Claro que tem uma influência, né? Por causa do meu avô, por causa do meu pai, que são pastores... E meu avô que foi pastor, por eu ter nascido, por ter tão envolvido nesse ambiente, mas eu estudar a palavra, você escrever, eu buscar ferramentas para isso acontecer, é uma forma de eu ir atrás do meu propósito. Eu sei que hoje o meu propósito é cuidar de pessoas, é cuidar de casais, cuidar de vidas, aconselhar... Eu tenho
eu creio que eu tenho esse chamado pastoral e eu tenho buscado me desenvolver nisso. Eu tenho buscado aprender com os mais experientes, sempre escuto mensagem. Hoje eu estava aqui à tarde, fiquei a tarde inteira ouvindo uma live do pastor Igor Juncker e do pastor Arthur Pereira, Sei, é uma bênção, muito legal. Amor, né? Então você sempre tem que ficar buscando se desenvolver naquilo, cara. Qual o dom que você tem? E eu falo isso porque eu tinha muita vergonha de falar em público. Eu detestava falar. Eu era muito tímido. Eu tinha muita vergonha de fazer qualquer coisa que envolvesse outras pessoas. Então, a partir do momento que aquilo... Sabe, quando eu pego o microfone e eu começo a falar, quando eu tô aqui falando com vocês, parece que eu tô em casa, parece que eu... Sabe, quando você tá em casa, você chega e você fala, aqui é o meu lugar. Você sabe o que você tá fazendo, você sabe para aquilo que você nasceu, você sabe para aquilo que Deus chamou você. Se eu me aventurasse, por exemplo, em fazer outra coisa... eu gosto muito da parte do louvor, mas, cara, eu não tenho noção nenhuma, por exemplo, de tocar um instrumento. Então, tipo... Eu foquei em outra área. Eu tentei até tocar um instrumento, mas, sabe, não dá aquela paixão, não dá aquele... Não é igual. Não dá aquele feeling de você ficar lendo, estudando, meditando, de você ficar buscando o que eu posso falar, como eu posso... prender a atenção do público, porque hoje em dia é claro que a palavra de Deus ela tem que ser o principal, mas você precisa envolver a igreja para que ela esteja conectada com você, para que ela ouça aquilo que você quer trazer. Eu também, quando eu conheci o Lucas, ele já tinha muita certeza do que ele queria ser pastor e que era isso que Deus tinha pra vida dele. Ele não sabia como, nem nada, mas ele já sempre, teve sonhos pregando, Isso era algo claro, assim, pra ele. O Gui escreveu, sempre cuidaram de mim com tanto carinho. Que bom, Gui. A gente Fico ama muito feliz, você, a gente mano. ama muito Tem você. um carinho muito especial sempre por você. Sempre cuidaremos, conte conosco. E assim... Eu não tinha essa certeza, assim, do que eu tinha pra minha vida. Eu sempre fui do louvor, eu sabia que eu tinha que estar no louvor e tal, mas eu não tinha certeza, não era assim, o propósito da minha vida, eu não sentia que tudo se resumia àquilo, né? Quando eu entrei no louvor, foi muito claro pra mim que eu tinha que estar ali. Eu sei que é algo que Deus fala no meu coração, sempre que eu tô no louvor eu recebo muito. Isso é um negócio muito real. Toda vez que eu tô no louvor, eu recebo muito. Tem muita gente que diz, né, que quer tá no meio da galera porque não recebe tanto no louvor. Comigo nunca foi assim, eu sempre recebi muito no louvor, assim, muito. E eu sabia que eu tinha que estar ali, eu tenho prazer de fazer aquilo. Mas também não é um negócio que meu Deus, é a função que Deus me deu pra vida, sabe? Eu sabia que tinha mais coisa, eu não sabia o que era. E aí teve uma vez que eu tava muito ansiosa com isso e eu falava, mas Deus não me responde qual é o meu propósito. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. E eu cheguei pra uma amiga minha e eu falei assim pra ela, amiga, Deus não tá me falando qual é o sentido da minha vida, qual é o meu propósito, qual é a minha função. E ela falou assim, Dani, você sabe o que você tem que fazer hoje? Eu falei, sei. Ela falou, então é isso. Deus tem coisas pra gente fazer hoje e Deus tem coisas pra gente fazer no futuro. Tem gente que ele fala, o que vai ser pra vida, como ele falou com o Lucas, tem gente que ele fala aos poucos. Hoje eu sei qual é o meu propósito, hoje eu sei. E foi através de ir fazendo que Deus foi me mostrando. Então eu fui fazendo as coisas que eram dadas na minha mão, que Deus foi abrindo as portas pra mim e eu descobri que o meu propósito era cuidar de pessoas. Eu sei, hoje assim, pregar tal, é um negócio que ainda é difícil pra mim, mas eu sei que tem a ver com isso, mas o que Deus enche meu coração é o cuidado individual, assim, com as pessoas. E tem a ver, né, com o mesmo que o Lucas, assim, que eu acho que tem a ver também. E, não é só, a gente fala louvor, palavra... Porque não, tem tantas coisas, né? Eu tava de outro dia no louvor, eu nem sei se eu posso falar, mas, meu amigo, amo ele demais, o Thomas, a gente tava no louvor e, mano, eu ouvi o Thomas, com a mão levantada, assim, lá no louvor, adorando a Deus. Sabe, no lugar dele, naquilo que ele sentiu que Deus... Ele tava no som. É isso. Então, naquilo que Deus sentiu ali pra ele fazer, naquilo que ele devia fazer. Ou seja, aonde você estiver, cara, seja a parte que for, você pode dar o seu melhor, você pode... Quantas vezes você já não sentiu quando você tava no Data Show também?
né? Tinha que passar o slide, eu largava lá o slide. Ai, meu Deus, quero me jogar aqui, né? Tipo, ficar adorando a Deus. Então é isso. E uma outra coisa muito legal, eu falo disso de convicção, porque, tem gente que nasceu pra isso. O Gui falou disso. Ele aprendeu a tocar o teclado, tipo, ele até colocou sem querer, tipo, muito facilmente. O Robson também, o maninho, não sei se ele tá aí ainda. Mano, tinha dia que eu ia durante a semana pra igreja e ele ficava lá durante a semana, tipo, várias horas tocando o teclado. Top. Tipo, e eu ficava olhando aquilo, eu falava, caramba, que persistência, né? Que da hora. Eu não tenho essa paciência de ficar ouvindo. Ele ficava ouvindo aula no YouTube, ele ficava tentando lá. Hoje ele tá tocando louvor, ele consegue tocar qualquer coisa. É o Gabriel Guedes da EPAZ. Tipo, muito top, meu. Ele mergulhou naquilo que ele sabia. Deus, tipo, ele... eu posso... A gente tava no louvor lá, a gente tinha... essa dificuldade com instrumental, não tinha tanta gente lá na nossa igreja, mas, cara, Deus levantou pessoas do próprio lugar ali que estavam fazendo e... Deus dá dons. Às vezes as pessoas acham, tipo assim, mas eu tenho um dom que na igreja... Meu Deus usa de várias formas. A minha irmã, por exemplo, ela é uma artista. Deus já usou ela através de desenhos. Deus já usou, sabe? Umas coisas assim que... Deus, ele usa aquilo que a gente tem, né? E ele vai nos mostrando quais são os propósitos para nossa vida. Deus não é uma caixinha. Deus não é limitado. Deus é muito grande. Deus criou todas as coisas. Ele pode usar a gente de várias maneiras. O que ele precisa é que nós estejamos abertos a isso, né? E tem uma pergunta aqui, muito legal, que é sobre propósito. Todo mundo necessariamente tem um propósito específico? Eu acredito que sim. A Bíblia diz que Deus escreveu todos os nossos dias já estavam escritos, Deus já conhecia todos os nossos dias. Ela diz que eles têm planos de nos fazer prosperar. Ela diz várias coisas sobre isso, né? E existem alguns propósitos, eu acredito que tem propósitos específicos, porque se Deus escreveu os dias de cada um, ele escreveu coisas específicas para cada um, né? E eu acho até que no mesmo propósito, por exemplo, louvor, palavra, Deus usa pessoas de diversas formas. Eu vejo muita gente, às vezes, criticando formas de pregadores falarem. Claro que tem pregadores que falam bobagem, mas às vezes assim, eu não gosto daquele pregador porque ele fala coisas muito de emoção. O outro, ele fala coisas muito duras. O outro, ele fala coisas muito estudo demais. Eu acho que todo mundo tem um propósito específico na sua área. O meu propósito é esse, mas eu adoro a Deus dessa forma. Deus me chamou... Tem gente que é pregador que é pra falar na internet. Você acha que na internet você pode falar coisas que a gente fala, tipo, às vezes no individual? Não, tem coisas que são específicas. Então, assim, Deus chamou pessoas de diversas maneiras, né? Pra sua geração, pessoas pra jovens, pessoas pra mulheres, né? Tem muitos estilos, assim, que Deus usa cada um. E também existem propósitos que são em comum. Sim. Por exemplo, todo mundo tem propósito? Tem, porque a Bíblia diz alguns propósitos que são de todos. Por exemplo, o ID. O ID é pra todos, né? Sim, com certeza. O ID é pra todos. Quando ele fala do ID, ele fala, vão, e depois que o Espírito Santo veio, né, e falou com cada um, ele falou, agora vocês vão, todos vocês vão e façam discípulos. Então, preguem a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus é um propósito imenso. Que é o propósito mais importante ali. Porque é um propósito que é pra todos, que Deus falou. Vocês têm essa função. Falar do meu amor, falar do evangelho. Esse é um propósito de vida. Não é tipo, eu só toco teclado, só fico no som. Não, você... Qual é o propósito de você tocar teclado? É pra adorar a Deus e pra levar o evangelho, né? Pra que outras pessoas cheguem à adoração. Qual é o propósito de você pregar? Que pessoas sejam curadas, pessoas alcancem, pessoas conheçam o evangelho. Qual é o propósito de cuidar de vidas? Ter pessoas saudáveis que conheçam o evangelho, conheçam quem Deus é na vida delas, né? Cuidar de outras pessoas também. Cuidar de ovelhas, né? Então, assim, tudo se resume muito a isso, né, amor? Adorar a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o propósito de todos nós. Não sei como você vai fazer isso, mas dá um jeito, porque Deus usa. Assim, eu conheço pessoas que têm o dom de chegar e falar, se liga. Sabe? Top. Tipo, já começa a falar de Jesus. Tem outras que são de uma forma mais sutil. Tem outras que através de um louvor. Tipo, o Lucas falou, né? Que sempre teve vergonha de estar falando à frente das pessoas. Eu também. Eu sou mega tímida. Não parece, mas eu sou. Eu sempre cantei, desde que eu era pequena. Mas eu nunca cantava em público, porque eu sempre tive muita vergonha. Muita. Quando eu entendi
que eu podia usar isso pra Jesus, que não era, que mesmo que as pessoas estivessem me olhando, eu não ia ser o centro, porque era a palavra de Deus que estava sendo. Por exemplo, esses dias eu postei um vídeo cantando, né? Pra mim isso é assim, uma barreira mega difícil, mega difícil. Porque eu... Foram horas de... Às vezes, isso é por falta de segurança, convencimento. não sei, e por vergonha, tipo, de cantar. Manda aí nos comentários, Dani, posta mais. Ah, mas aí minha irmã falou o seguinte: Dani, você pode alcançar a vida de alguém assim. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, por que eu não tô cantando, né? Por que eu não tô fazendo isso? Tipo, se não é pra mim, né? E é isso que Deus quer. Tipo, dane-se, não importa mais se você tá chateado, se você tá com vergonha, se você... Meu, faz o que Deus tem te dado. Deus te deu voz. Você pode não ser o mais cantor do mundo. Deus te deu um talento no teclado. Deus te deu o talento na bateria. Meu, sei lá. Faz aquilo que Deus tem te dado. Usa. Né? Muito. Eu tava pensando agora, né? Você tava falando isso. Eu tava lembrando da minha vida, né? Eu tava... Meu, se me falassem há 5 anos atrás, você vai tá postando os negócios, você vai tá pregando, as pessoas vão tá... Eu ia falar, até parece, eu não consigo falar nem com... Eu também. Aí, tipo, chegou 5 anos depois, 6 anos se passaram desse Lucas antigo, e esse Lucas que tinha vergonha de falar, pregava na faculdade, esse Lucas que tinha vergonha verdade, olha, de falar em público, hoje prega na igreja. Tipo, meu, Deus ele faz as coisas e a gente não imagina como. Ale e Bruna, postam aí. Vocês têm que postar também. Fazer um feat, as 3, cantando. Nossa, bem legal, a gente pode fazer. O Wellington mandou aqui, mano, eu amo você, velho. Ele mandou aqui, eu esqueci de falar. Eu vi o que ele falou, benção, muito benção. Também vejo muita convicção naquilo que você tá fazendo, o trabalho que você tá fazendo com os adolescentes, mano. Incrível aquilo. E eu falo isso porque... É difícil pregar para adolescente. Eu acho que a idade mais difícil é a adolescência, onde você tá num turbilhão de sentimentos, num mix de sentimentos. Você pra você ver, né? Como sabe aquela fase que o pai ou a mãe fala e você... Nossa, o que esses dois estão falando? Não sei o quê. E eu vejo isso porque... eu tenho uma irmãzinha, eu sei como é isso. E, mano, Deus usa muito você. Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua amizade. Você tem sido uma bênção nas nossas vidas, na nossa família, né? E outra coisa aqui que a gente tem, que tem a ver com isso que a gente tava falando do propósito, é o medo, né? Como combater o medo? Porque o que a gente tava falando, eu e o Lucas, é que a gente sempre teve essa vergonha, essa dificuldade de se expressar, de se colocar à frente, né? Sei lá, de expor as nossas coisas. Isso é meio que um medo. Como que a gente consegue... A gente tem um propósito, a gente sabe o que Deus quer de nós, mas a gente consegue vencer esse medo. Na minha opinião, encarando. Né? Nossa, primeira pregação, meu Deus! Eu lembro que eu saí depois. Nossa, foram várias vezes que eu falava, nossa, eu não sei fazer isso. Eu chorava. Eu lembro, o pessoal da igreja vai lembrar disso. O que o Bru falou, realmente. Tem uma vez que eu cantei, eu canto mais ou menos. Eu canto, canto na média. Mas teve um dia que eu peguei uma música, mas ficou tão feio, ficou tão ruim... Já sei até o dia. Acabou o culto, mas eu chorava que nem uma criança. Eu falei, nossa, que vergonha. Tipo, que igreja... A igreja deve ter olhado pra mim e falado, o que esse menino tá fazendo? Tá ligado? Porque... mas esses dias fazem você... Primeiro, você melhorar, se aprimorar naquilo que você tem que fazer. E é quando você passa por essas coisas que depois você percebe, tipo assim, passou, consegui. Mas você olha pra trás e fala, naquele primeiro dia foi assim, mas hoje tá sendo assim. Tipo, você aprende, você acaba aprendendo com aquilo que você... Putz, eu errei uma nota, eu errei uma expressão que eu usei, não deveria ter usado. Por exemplo, quando você tá falando com... Às vezes isso me incomoda.
O pastor, meu pai, já me deu uns toques também sobre isso. Às vezes você tá falando só com jovens, aí você vai pregar pra igreja e você acaba falando uma linguagem jovem. Você acaba falando de uma forma jovem. Uma palavra, uma gíria, o pessoal fica assim. Você vai aprendendo a como você se portar nas mais diversas situações. Então é muito legal quando você sabe aquilo que você tem que fazer, mas tipo, eu errei, eu fiz errado, hoje não ficou bom. É verdade, e ninguém vai lembrar. Exato. Só a gente mesmo que fica lembrando desses probleminhas, né? Mas isso faz lembrar você, tipo, preciso melhorar nisso, Sim, preciso controlar quem tá no louvor, preciso controlar minha voz, não posso gritar tanto, não posso tentar fazer aquilo, não vai tentar cantar um Leonardo Gonçalves, vai tentar cantar que nem a... Só dentro de casa. Vai ter que nem a Priscila Alcântara postou um vídeo aí, você não vai tentar fazer aquilo, vai ficar uma galinha cacarejando. Tipo, ela sabe, aquilo é... Bom exemplo. Então, gente, o que a Bru escreveu aqui também é muito real. Ter pessoas do seu lado que te incentive. A gente fala muito sobre isso, né? Porque a gente sabe o quanto é essencial, realmente. Quando a gente tem, às vezes, um medo ou algum problema e tal, ter alguém que nos incentiva faz a gente enfrentar esse medo. Eu sempre falo pra Ju, né? Toda vez que eu posto alguma coisa cantando e tal, a Ju sempre fala, você é demais, sei que lá. Eu falo assim, Ju... Faz muita diferença isso, porque às vezes, eu sei que não é pra mim nem nada, né? Mas isso faz com que eu consiga, dar outro passo, né? Então é muito bom, se alguém posta alguma coisa, fala alguma coisa boa, incentiva a pessoa. Então a pessoa tá falando de Jesus. Gente, se a pessoa tá fazendo alguma coisa pra Jesus, incentiva, porque... Às vezes a gente tem tendência a olhar e falar, nossa, o que ele tá falando, né? Pô, teve uma menina que postou incentiva esses dias, as pessoas, não. Muito fofa, assim. Ela não é a Priscila Alcântara, mas ela cantou super bonitinha, nossa. E uma música que falava muito de Jesus, sabe? Eu mandei uma mensagem pra ela dizendo assim, nossa, que bênção. E ela falou assim pra mim, ela escreveu assim, eu não sou a melhor cantora nem nada, mas se trata de exaltar a Deus, sabe? Aí eu fiquei assim, é isso mesmo. Glória a Deus, continua fazendo isso, sabe? Porque... o nosso propósito da vida é esse, adorar a Deus. O que a gente estiver fazendo que seja com esse intuito é honrado, sabe? É bênção. Não é questão, eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor cantor, eu sou o melhor... Eu falo bem. Até porque senão seria pra nós, né? Cara, eu falo, se a quarentena acabasse hoje, a nossa live não fica bombando, não tem, não é a live da Marília Mendonça, não é a live do Gustavo Lima, que tem milhões de pessoas assistindo, mas eu posso falar com convicção, e glória a Deus por isso, se a quarentena acabar amanhã, as nossas lives foram um sucesso, porque uma pessoa já chegou, já mandou mensagem, já falou pra mim, mais de uma pessoa, 2, 3 pessoas já chegaram e falaram, eu vou começar a congregar com vocês, eu tava longe dos caminhos de Deus, eu tava perdido, poxa, uma pessoa vizinha aqui ouviu eu pregando, muito louco. Já valeu, sabe? A gente às vezes fica olhando pra número, a gente fica olhando pra circunstâncias, eu vou postar porque eu canto bem. Não, você vai postar porque alguém pode ser tocado por aquilo, porque a vida da pessoa pode mudar através daquilo que você tá fazendo. Eu mandei pro pessoal, a gente tá com um projetinho de mandar... Toda segunda, quarta e sexta mandar o vídeo de 1 minuto lá no nosso Conexão, Instagram, no Conexão. A gente já postou 3 vídeos, se eu não me engano. E eu falei pra eles, galera, o que Deus tá falando com você nesse tempo? Fala, porque então, pode ser exatamente aquilo que uma pessoa que você nem imagina qual vai ouvir e vai falar, nossa, eu precisava ouvir isso. Às vezes uma palavra que ela já ouviu, mas a forma que você falou, a forma que você expressou, a forma que você trouxe. Quantas vezes eu já ouvi a palavra do filho pródigo e quantas vezes essa palavra fala comigo? Nossa, parece que você o pregador começa a pregar lá
E A palavra de Deus é viva, né? E você fala, nossa, de novo eu vou ouvir o Filho Pródigo. Aí termina e você fica, uau! Meu Deus! Como eu não tinha percebido isso, verdade. como eu não tinha entendido isso. E é exatamente isso que Deus tá precisando. Ele tá esperando a sua iniciativa. Ele tá falando com você. O que você expõe isso para as pessoas? Fala isso para as pessoas. Pode ser exatamente aquilo que ele precisa ouvir. Eu tenho um testemunho de tudo isso. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, faz logo antes que acabe aqui o tempo. Eu mandei eu comecei a fazer esses vídeos pro YouTube, esses vídeos curtinhos, acho que tem um ano mais ou menos. Antes eu já fazia no Facebook e tal. Não foram incontáveis vezes eu pensei, por que eu tô fazendo isso? Pra quê? Tipo, quantas vezes eu já virei pra Dani e falei, esse aqui ninguém curtiu, então eu não vou parar, sabe? A nossa mente, a nossa cabeça... não tá fazendo muita diferença. A nossa cabeça fica, tipo, pensando nos números, se alguém ouviu. Mas quantas vezes será que alguém não ouviu aquilo que você disse, não viu uma atitude que você teve, um testemunho que você deu através de uma atitude sua e aquela pessoa hoje tá na igreja por causa daquilo. E talvez você nem saiba disso. É verdade. Então, hoje tem um menino, ele já apareceu aqui na live, lá de Minas Gerais. Ele começou a conversar comigo e, tipo, por causa de um vídeo que eu postei, a mensagem que falou com ele, e a gente sempre procura trocar mensagem constantemente. Ele pede ajuda, ele pede oração. E, essas 21 pessoas que estão ouvindo a gente nessa noite. Cara, se Deus está falando, queimando algo no seu coração, fala para as pessoas, Amém. Bota isso para fora, explora isso que Deus está alimentando dentro de você. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que é assim: toda vez que Deus fala algo, aquilo não tem um fim em si mesmo. Deus não quer falar e ponto. Tipo, tudo que Deus fala é para que algo aconteça. Não é, você entende? Um fim em si mesmo é quando uma coisa começa e acaba ali. Deus não quer isso. Deus, ele é vida. A vida é um negócio que é constante, né? Então, assim, se Deus fala algo, é porque Ele quer que tenha impacto aquilo. Então, às vezes, Deus fala algo pra nós e a gente deixa morrer na gente. Isso não é algo legal. Se Deus falou pra nós, aquilo pode ser usado na vida de outras pessoas. Então, assim, não guarda só pra você. Fala. Seja ousado, né? Eu lembra quando a Isa recebeu uma bênção, né, no retiro? Ela teve um momento muito lindo com Deus. E eu tava deitada no quarto, eu e a Ju, acho. Não sei se a Bruna tava junto ou a Lê, mas a gente tava deitada e na varanda tava a Isa contando pra Bianca o testemunho dela e a Bianca conversando com a Isa. E eu fiquei tipo assim, é isso, meu. Quando Deus faz um negócio em nós, aquilo pode ser bênção na vida da outra pessoa. Então, assim, compartilha. Tem coisas que são individuais, claro, que é uma coisa que Deus quer que você mude no seu interior. Você compartilha com alguém que você tem mais intimidade, ou não compartilha, fica com Deus. Mas quando Deus faz um negócio bom na sua vida, uma coisa que pode ser bênção na vida de outro, usa isso, né? Seja esse instrumento de Deus na vida de alguém. Testemunha para edificar a igreja. Você nunca sabe como a palavra vai chegar, né? Que nem a gente fazia essas reuniões na faculdade e, às vezes era, tipo, 2 meses e a gente ficava tão desanimado, lembra? Tipo, parecia que não tinha resultado, mas... Tipo, aí as mesmas pessoas, ficava pouquinha gente na reunião, né? Mas acho que umas 50 pessoas de todas... Se você for ver quanta gente rodou ali, né? Tipo assim... Pessoas, às vezes, que não ficaram ou mudaram de faculdade ou num dia não podiam estar, mas que ouviram a palavra de Deus através daquilo, né? Então, às vezes, nessas lives que a gente tem feito, a gente tem as mesmas pessoas aqui, nossa galera. Mas a gente viu quanta gente passou por aqui e com certeza ouviu algo edificante, né? Então, não é porque hoje a gente tem menos gente do que no outro dia, ou às vezes num culto tem menos gente do que no outro dia, que aquilo... é pra desanimar a gente, pelo contrário, né? Tipo, continua fazendo a obra. Nada é em vão, assim, quando é pra Deus. E aí eu lembro também que, às vezes, a gente desanimava e tal, e tinha pouca gente e tudo. Aí, de repente, vinha uma pessoa, se entregava pra Jesus. Esses dias, a gente teve uma menina que a gente encontrou, e ela veio falar pra gente assim, eu não tinha ideia, gente, não tinha ideia. Porque eu conheço essa menina na igreja há um tempão e ela é uma bênção. E aí eu tava
ela veio me dar um abraço e ela falou assim, Dani, você sabia que eu vim através do God? Sabia que eu vim através das reuniões das faculdades? Eu fiquei, meu Deus, eu não tinha ideia. Porque, às vezes, o fruto da nossa vida a gente não tá vendo. Mas ele tá em algum lugar. Tipo, às vezes você falou pra alguém, que falou pra outra pessoa, que falou pra outra, que foi alcançada. Isso é fruto nosso, sabe? Então, eu não sei como aquela menina foi alcançada, mas foi através de alguma dessas reuniões da faculdade. Esse é o nosso propósito, gente. Eu olhei, caramba, você é um fruto meu, eu nem tinha ideia. Porque a gente aceita o desafio e fala, vou. E às vezes, assim, vem uma pessoa que tá rindo, que tem pouca gente dali, ou que tá achando, nossa, como essa pessoa tem coragem, que vergonha. Mas aí, quando a gente estiver no céu, a gente vai ver uma galera que veio por nossa causa e a gente fala, nossa, Deus, valeu a pena, né? Amém. Então é isso aí, gente. Não vamos ter medo, vamos enfrentar. Porque tudo que é pra Deus, a gente vai ver resultado. Certeza. É garantido isso. Acabou aqui? Acabou aqui. Nossa, ela escreveu de lápis, eu não enxergo nada. Acabaram as perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tinha mais um tema que é tentações, né, amor? Que tem uma palavra aqui pra vocês, mas não sei se vai dar tempo. Não. Sábado a gente vai falar sobre tentações. Aí, então fechou. Combinado. Quero ver como que vocês estão aí, como que vocês estão lidando com isso. Aproveita, como que vocês estão aí qual é o escape de vocês da tentação? Me dá ideias aqui pra eu falar. Fugir. Como É uma boa, como hein? José, né? Top. Eu acho que tentação não tem só a ver com esse tipo assim, um pecado aparente, né? Tem muito a ver com você cair nas suas noias também, sabe? Né? Se render a algumas coisas, pessoas, né? Prepara teu coração pra isso, porque eu sei que, infelizmente, vai ser uma luta que a gente vai viver pra sempre, tentação. Mas eu já queria deixar algo adiantado pra você, que tentação não é pecado. Tentação não é pecado. A gente vai sentir tentação pro resto da vida. Eles falaram duas coisas já que eu vou falar. Então, realmente, louvor é um negócio que nos livra. Tá difícil, bota o louvor que tá mais falando no seu coração no momento. Pra mim, bota o Waymaker. Caminho em meio ao deserto. Mó poder. Bota lá, bem alto, que te faz esquecer rapidinho. Manter a mente ocupada, muito real isso. Ela falou disso de manter a mente ocupada. Né? Eu tava vendo, como eu disse uma vez, acho que a primeira vez uma pergunta, como você prepara uma palavra, como você prepara um sermão? Eu pesquiso tudo que você possa imaginar. Se você abrir se você abrir meu Google, você vai ver cada pergunta idiota, cada pergunta, maluca que eu já fiz pro Google. E eu fiz uma pesquisa e eu vi que uma tentação, ela dura na nossa mente no máximo, se eu não me engano, 3 minutos. E o que você faz nesses 3 minutos vai determinar se você vai cair ou não. Ou seja, se você ficar dando sopinha pra essa tentação, eu tô com um pensamento ruim aqui, não sei o que, blá blá blá, tal, sabe? Você vai deixando aquilo, você vai fazendo aquilo ser alimentado e, cara, isso infelizmente é batata, você vai cair. Eu tenho várias, vamos assim dizer, técnicas, né, porque, é muito difícil, às vezes. Que nem, às vezes você tá vendo um filme e aparece aquela cena, sabe? Pra que precisa aparecer aquilo? E aquilo já fica na tua cabeça. E se você não tirar isso do teu subconsciente, depois do filme, às vezes até no dia seguinte, aquilo vai estar na tua cabeça ainda, porque você não cortou aquilo pela raiz. Você foi permitindo que aquilo entrasse uma coisa, em você. Sabe? Por exemplo... A gente sabe, é muito óbvio, né, esse negócio, tipo assim, quando a gente tá namorando, ver uma coisa que incita algo. Tenta procurar coisas que não tragam isso, né? Outra coisa é quando a pessoa tá solteira, muitas vezes, vê muito filme de romance. Não é ruim isso, mas te deixa naquele negócio, né, naquele sentimento. Então, assim, parece bobagem, mas tudo tem estratégia. As nossas noites de filme, quando a gente namorava...
era eu, Dani e Marcelinha, ou seja, a gente sempre deixava alguém porque... Filmes de patinação da Marcelinha. Tem que ter essas estratégias, porque aí depois no casamento você pode aproveitar, você pode curtir isso. Então, sábado a gente vai falar sobre tentações. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Galera, foi muito bom esse tempo com vocês. Gostoso. Fluiu demais. Pra próxima quarta, se vocês tiverem mais perguntas, mandem. A gente esqueceu, a gente deixou a caixa de perguntas só hoje. Como eu disse, a partir de segunda, a gente vai colocar a caixa de perguntas em um monte de gente da igreja. Mas mandem mesmo, gente. Qualquer coisa, assim, que vocês acharem legal. Um tema. Beleza? Deus abençoe vocês. Então, sábado a gente se vê às 8 horas do nosso culto aqui online. Amanhã de manhã eu vou estar no Facebook da igreja. Então, você que tem acordado cedo, a partir das 8 eu vou trazer uma mensagem aqui no Facebook da igreja. Não perde. Deus abençoe muito. Eu também estou amando as nossas quartas. Tem sido muito legal. Deus abençoe a vida de vocês. Ora pra gente terminar. Senhor Jesus, muito obrigada por essa noite, por tudo que foi falado aqui. Nós te agradecemos, Deus, e te pedimos que faça efeito a cada coração. Amém. Que traga bênção, que traga, Senhor Jesus, abra os olhos, abra as mentes, Pai, para que o Senhor possa ir mais profundo, falando, Senhor Jesus, sobre cada uma dessas áreas e outras áreas também, Senhor Jesus. E coloca o coração de cada um aquilo que vai ser útil, que vai ser bom a gente conversar nas próximas reuniões, trazendo, Pai, palavras que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.